alinhado com Ele, né? Amém, Senhor. Nós, Não, amém? irmã, é melhor a irmã orar. Maria, no tempo dela Amém. ela vai, mal sabe ela. Amém. Não vamos forçar, não. Não, não, Você, no o tempo Senhor dela ela sabe. vai. Quando Deus pega, não tem como. Então tá. Então, amém. Vamos estar buscando o Senhor, pedindo a direção, que Ele venha nos ajudar, usar a minha boca de conformidade com a vontade dEle, e que nós possamos realmente nos achegar naquilo que Ele quer de cada uma de nós. Aleluia. Pai amado, Pai santo, entramos em tua presença. Em primeiro lugar, te agradecendo por mais uma oportunidade que tu nos dá de nos reunirmos, Senhor, diante de ti e podemos nós, Senhor, estarmos ministrando a tua palavra, aprendendo contigo, porque eu não sou nada, mas aqui estamos nós. Queremos cada dia mais nos achegarmos naquilo que tu queres de cada uma de nós. Cuida de mim, cuida da Rosângela, cuida da Paloma e das demais irmãs que não estão, mas que vão ouvir, Senhor, essa mensagem. Que não seja nada de mim, porque de mim eu não tenho nada, mas eu quero sim, Senhor, ser um instrumento em tuas mãos, não somente a mim, mas a todas as minhas irmãs, que possamos nós nos posicionar diante da tua presença, que aqui a tua palavra é gloriosa, Senhor, e é como tu, Senhor, formou o teu povo ali no deserto, tu preparou todas as coisas, e nós, Senhor, somos, Senhor, aleluia, esse altar que tu quer de cada uma de nós. Eu entrego todos diante de ti e te agradeço por tudo, Pai. No nome amado de Yeshua HaMashiach. Amém. Vê amém. Então vamos lá. Amém. Nós estamos. Amém. A Rosângela nos deu, né, a direção de Shemot, né? Êxodo do 30 ao 34. Mas eu estava aqui analisando e vendo, né, quando o Criador deu ordem a Moisés para montar, né? Para montar o Mishkan. E aqui, em cada parte, ele deu o direcionamento de como montar. Mas o que eu tenho entendido exatamente, que quando ele manda montar uma scan, cada um tem os seus apetrechos, né? Sobre as roupas, sobre, aqui fala assim, o altar de incenso, aqui fala sobre o pagamento de resgate, a bacia de bronze, o incenso sagrado, né? Os artífices das obras do tabernáculo, o sábado santo e as duas tábuas do testemunho e o bezerro de ouro. E tem mais, até o 34 ainda fala, né? Moisés intercede pelo povo, Moisés manda matar os idólatras, Moisés intercede novamente pelo povo, o anjo de Deus irá adiante, aleluia, e a segunda tábua da lei. Então, quando Moisés desceu, né? Moisés estava lá no monte, Deus virou para Moisés e falou: desce, Moisés, que o teu povo que tu tirou do Egito se corrompeu. O que eu acho engraçado nessa passagem é que ele fala assim: desce, Moisés, que é teu povo, não é mais meu, não. Se vira com eles lá, porque eu estou irritado, e se eu descer lá, eu vou fulminar tudo, né? Vou acabar com a raça de todo mundo. Então, Moisés desceu com ele, chega lá, o povo está festejando, né? Isso aqui é uma passagem muito conhecida, muito conhecida, entre aspas, né? Para quem lê a Bíblia. Se você não lê, sem chance, não vai entender bolhufas, né? Mas eu tenho para mim uma coisa muito linda nos livros, né? Nos 5 livros do Pentateuco, escrito por Moisés, deixado escrito por Moisés, que Moisés foi o nosso legislador. Não é só do povo de Israel, é o nosso, né? É para todos os povos, é para todos os tempos, quando nós aplicamos, né? Quando nós aplicamos a lei. O que eu canso de falar no grupo que eu tenho aqui de leitura da Torá, eu falo, se vocês não lerem, não vai ter benefício nenhum. Então, o povo tem preguiça de ler. Eu estou falando isso porque quando no começo foi uma briga de foice comigo também, porque eu achava, nossa,
Ai, meu Deus do céu, ler tudo isso de novo. E de novo, 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 para poder entrar aqui, ó. Senão não entra na mente. Por isso a ordem do Senhor. Reúne na mesa, em volta da mesa, tua família, teus filhos, a tua parentela, tudo, e vai falando as maravilhas que eu fiz. Desde a criação até a entrada no Egito, desde que ele tirou o povo do Egito, as 10 pragas, tudo isso ficou para exemplo para nós. O que eu canso de falar, gente, é exemplo para nós. Mas é só para o povo de Israel, é só para os judeus. Muito engano. Se engana quem pensa assim. É essa mentalidade que foi colocada no povo, nas igrejas. Isso é para Israel, não é para nós, não. Né? Então o povo se apega muito a Brit Hadashah. É ruim isso? Não, não é ruim. Mas nós temos também que ater a Torá, aos escritos de Moisés, aos escritos dos profetas, os livros históricos, tudo que aconteceu, né? Se a gente pegar o que eu acho mais gostoso de tudo isso, é que nos primeiros 3 anos que eu comecei a fazer essa leitura passo a passo, eu achava tão enjoativo. Eu falei, por que tem que estar lendo? Por que tem que estar lendo, relendo? Já leu, relendo. Mas se você não fizer assim, não grava. Se você não fizer a leitura, não grava. Por isso que ele falou, leia. Que foi, quando vocês saírem do Egito, seus filhos perguntarem o que foi que aconteceu, por que tudo isso aconteceu, conte a história para eles. O lindo de tudo é a história narrada, né? É como eles falam lá, a história escrita, eu esqueci o nome agora, mas na hora que se eu colocar na minha mente, eu vou falar. A história narrada, era uma narração. Então, quando eu vejo os filmes de Hollywood, lá dos índios, lá dos Estados Unidos, que os índios, aqui no Brasil também, eles se reúnem em volta da fogueira, né? E ali eles ficam contando as histórias das tribos, acontecimento dos antepassados. Então, é isso que o Senhor quer. Se reunir. Essa semana eu estava falando com meu sobrinho, que ele estava falando assim, tia, eu não sei como que eu vou fazer. Porque o Miguelzinho, que é o filho dele, não está querendo ir mais na igreja, tia. E tem hora que ele vem com cada pergunta que eu fico assim. Falei, vai ler a Bíblia. Se você não começar a ler, estudar, você não vai ter como ensinar, como abrir a boca. Não vai sair da tua boca aquilo que ele precisa. E ele não quer, põe e se reúne dentro de casa. É você, é a Priscila, os seus meninos, o seu filho mais velho, se reúne, e agora que tem um neto, vai ensinando, porque é isso que o Senhor quer. Para isso que ele mandava o povo se reunir, né? Cada tribo, não era todo mundo de uma vez. A gente olha assim, nossa, parecia que todo mundo era aquela carrada, todo mundo junto. Mas não, era individual, cada um com a sua família. Ensinar. Para isso que ele deixou os príncipes, os maiorais, né, das tribos, vai lá e ensina. Só que, como é que fala? Diverge, né? Diverge muito, porque tem sempre um que quer se sobressair, quer ser mais que o outro, e nós não somos. Nós não somos. Que nem eu estou aqui. Eu não sou melhor que vocês. Não sou mesmo. E às vezes eu fiz, nossa, pai, que incumbência que a Rosângela deu para mim, né? E a gente não pode correr da luta. A gente não pode fugir. Então, Deus nos usa, Deus nos transforma, Deus nos molda. É difícil? É. Eu tinha medo, antigamente eu tinha medo, irmãos. Eu tinha muito medo, minhas queridas. Sabe por quê? Porque eu fui ensinada no ministério que mulher não podia subir no púlpito, mulher não podia pregar, era só para os homens. Tinha o culto das mulheres, mas quem era chamado a pregar no culto das mulheres eram os varão. Eu ficava muito macha nas igrejas. Eu falei, mas por que só o homem tem direito? A mulher só para cuidar de criança, só círculo de oração, e na hora de ministrar não pode?
Eu falei, mas se Deus usa a boca do homem, vai usar a boca da mulher, da mesma coisa. E outra, hoje está usando muito mais. Está usando muito mais, porque as mulheres, para a honra e glória do nome dele, está se sobressaindo. Aquela timidez, a gente tem que deixar de lado. Aquele temor, tem que deixar de lado. Porque aqui está aqui, ó. Nós somos esse altar, o altar de bronze. Nós somos, aleluia, o pagamento de resgate, porque ele nos resgatou, ele nos tirou. E estamos aqui, como resgate para quem? Para o Criador. Dá o melhor de nós para ele, né? Dá o melhor. A bacia de bronze, nós temos que reluzir. Oh, aleluia! Louvado seja Deus, que a luz do Senhor venha realmente entrar dentro de nós e refletir, aleluia, para o louvor do nome dele. Então, mesmo na timidez, mesmo assim, o que eu vou falar? Eu não sabe o que você vai falar, mas o Espírito Santo coloca na tua boca. Quando vê, você está falando um negócio que a pessoa está falando, você, nossa Maria, o que foi que eu falei? Depois que a gente vai analisar, você falou, você tem certeza que eu falei isso? Mas Deus nos usa. Deus nos usa na nossa pouca força, Deus nos usa na nossa simplicidade. Quando a gente pensa que não, está saindo da nossa boca palavras, é como eu falo, quando você lê, quando você medita, Deus coloca nos nossos lábios, no momento exato, no momento que a senhora precisa. Eu lembro que tinha um irmãozinho, um jovem onde eu morava, ele falava a respeito de palavras de sabedoria. Um dia ele comentou esse negócio, eu falei, mas o que significa isso? Depois o Senhor me mostrou que, de repente, você está conversando com uma pessoa, você fala um negócio que você nem percebe, mas Deus está te usando. É palavra de sabedoria que está saindo da sua boca, e a pessoa está recebendo aquilo e está fazendo um bem para ela. Poxa, você me ajudou muito, você nem está sabendo. E muitas vezes acontece isso. E nós temos que ser assim. Nós temos que, aleluia, que deixar realmente o Espírito Santo de Deus, o Ruach, nos transbordar, nos encher e nos transformar, porque a transformação vem de dentro para fora. E quando Deus coloca todos esses apetrechos, né, tem que estar dentro de nós. É dentro de nós, não é o que eu canso de falar para os irmãos. Irmãos, a gente pensa que é porque você vai na igreja, você vai para a igreja, a igreja é as paredes. Não, tudo isso aqui, ó, é nós. Nós somos o templo. E tudo isso que está aqui, ó, todos esses apetrechos, está dentro de nós. E Deus usa. Deus usa. Se tem altar de bronze, se tem altar de adoração, altar de bezerro, Deus vai tirando. Deus vai nos purificando. Não é de uma vez. Eu canso de falar para os irmãos, a gente vai degrau por degrau. É que nem a palavra. É passo a passo. O Mirra sempre fala, Maria, é ler um capítulo diário. Leia a Torá. Um capítulo diário. Todo dia. Você tira um tempo. Você tem um tempo. Ó, nós temos 12 horas. No horário de trabalho, nós 8 horas de serviço. Nós rala ali para dar conta. E para a palavra de Deus, quanto tempo nós temos? Né? Quanto tempo nós tiramos para o Senhor? E para você ler um capítulo diário, nem 10 minutos você tira. Você lê. Às vezes você lê, mas por isso que ele manda você ler de novo. Repete, faz de novo, e de novo, e de novo. E assim é o que ele vai nos transformando, nos moldando, aleluia, de dentro para fora. A palavra de Deus faz isso, porque foi através da leitura que ele tem me amoldado, tem me colocado no molde. Ainda tem muita coisa para sair fora, viu? Tem muito altar aqui, ó, coisa no altar que precisa ser deixado de lado. E eu estou pedindo para ele, Senhor, me ajuda, porque eu sozinha não consigo. Porque muita gente a gente quer tirar da nossa força, e com a nossa força, amadas, a gente não consegue nada. Não consegue mesmo. Tudo é na força e no tempo do Senhor. Ele que é o nosso Hazak.
Razak. Ele é a nossa força, a nossa força interior. Ele é aquele que nos guarda, nos cuida, nos molda, nos transforma. Passamos pela prensa, né, Rô? Passamos pela prensa, mas ali, ó, o óleo vai saindo, vai saindo, vai saindo, e vai sendo purificado para o louvor do nome dele. Isso que é importante. O mais importante é isso, a gente colocar, aplicar, aplicar na nossa vida e que de nós venha afetar aquele a quem que o Senhor quer que se ajuste, que vai se achegando, não é fácil. Outro dia eu peguei minha filha aqui e falei, filha, a gente tem que ir deixando as coisas que não agrada ao Senhor. Você faz coisas que Deus não se agrada, mas você tem que tomar uma posição, porque aqui em casa é uma benção, né? É uma benção. Os É uma três. bênção. É uma É, bênção. É a tua bênção, é a tua herança. É uma é a bênção. minha benção mesmo, que tem hora que dá vontade de fazer. Eu quero pegar um gancho nisso que você falou, sobre esse processo, né, de ser moído, nesse processo de ser moldado, de ser tratado, de ser lapidado pelo Eterno. Nós falamos na última reunião sobre identidade, né? Sobre esse resgate da identidade, e é algo assim que é um processo. Então, quando nós nos achegamos ao Eterno, ele começa esse processo de lapidação da nossa identidade, de resgate dessa identidade. Por quê? Eu vou dar alguns exemplos aqui sobre isso. E que a Amém. gente, se a gente começar a parar para pensar, a gente faz isso. Porque a gente tenta se amoldar às coisas desse século. É. A gente tenta se amoldar às circunstâncias. A gente tenta se amoldar e ser o melhor naquela situação que a gente está. Assim, claro, eu vou trazer um trecho aqui do livro que nós conhecemos pelo nome de Esther. É óbvio que nós temos aí uma discussão sobre esse livro, mas não é esse ponto histórico e se canônico ou não que eu quero entrar, né? Não nessas controvérsias. Mas tem algo que nesse livro me chamou a atenção, que é quando o tio da Esther vai até ela dizer a ela que ela tinha que interceder pelo povo judeu, por causa daquele tratado que existia, né? Que ela ia. Só um pouquinho. Desculpa. Daquele tratado que existia para matar os judeus. E aí ele diz assim, ó, no capítulo 4, versículo 13 e 14. Então disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagineis no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu dentre de todos os judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como esse chegaste a esse reino. Então eu achei essa passagem aqui, ela muito importante numa reflexão de nós entendermos que ela, sendo Radassa, Esther, sendo o que fosse, a situação que fosse, mas ali dá a impressão e a ideia para a gente que ela incorporou a identidade de Esther, deixou de ser Radassa para se adequar ao tempo a qual ela estava vivendo. Então, ela acabou se adequando àquela situação e escondendo a sua identidade para cumprir um protocolo. Quantos de nós deixamos de ser templo de habitação do Espírito Santo do Eterno para cumprirmos protocolos e nos adequarmos a conveniências sociais ou a situações
E aí nós deixamos de ser quem nós somos para ser o que os outros esperam que nós sejamos, para ser o que a situação pede que nós sejamos. E assim, se nós começarmos a discorrer pela palavra do Eterno, é assustador o que nós vamos ver aqui com relação à identidade. E por que eu digo isso? Porque nós temos outras mulheres que fizeram a mesmíssima coisa. É verdade. Esconderam a sua identidade, cada uma com a sua motivação, né? Então nós temos ali, além de Radassa, nós temos Sara, quando foi ao Egito, Né? que, influenciada pelo seu marido, fingiu ser sua irmã e não sua esposa, a fim de preservar-se por conta da sua beleza. Não é uma conveniência social? É, realmente. Ela tirou a identidade de esposa para assumir um papel de irmã que quase custou um reino todo. É, Quase levou um reino à ruína, porque ela era casada. E nós estamos falando de Sara. é. Depois disso, nós temos também outra mulher, Tamar, Tamar, né? que também se travestiu de De mulher da prostituta. vida, né? Como é que é? Tinha um outro, era cultual, né? Ela se travestiu disso para requerer os seus direitos, que ela não conseguiu sozinha pelas vias de fato, para requerer um direito de herança que ela tinha e de filho que ela tinha. Então nós Realmente. vemos aqui, ó, quantas mulheres, né? Esses aqui são só alguns exemplos, mas quantas mulheres omitem a sua identidade, a sua intenção, e a gente vai falar sobre intenção e outras coisas mais à frente, mas para aparentar ser ou permanecer numa conveniência social. É, Isso daqui, esses textos e esses exemplos aqui, eles só demonstram para nós que nós mulheres temos impugnado em nós a arte da manipulação. é. Nós temos a facilidade de nos colocar e nos adequar a ambientes escondendo a nossa verdadeira identidade. É manipular, né? Você disse É, manipular, é como Eva fez com Adão, né? a parte de manipulação a gente também vai tratar mais para frente. Uhum. Mas assim, se a gente sabe desses pontos, qual é a intenção que nós temos que captar aqui? Opa, eu sou mulher. Desde o Jardim do Éden, a minha identidade vem sido atacada. É, Por quê? Porque eu fui seduzida, né? Vamos colocar o pecado de Eva, nosso pecado. Eu fui é, seduzida, eu fui enganada, eu aceitei o que contaram para mim como verdade, eu peguei a minha identidade e moldei ela de acordo com aquela situação e paguei um alto preço, que foi sair do paraíso. Então, se eu tenho essa capacidade de me adequar aos ambientes, porque nós não somos barro, nós não somos feitas de barro, nós não somos feitas de algo concreto. O homem ele é razão porque ele é feito de algo concreto, material. A mulher não é feita de algo material e concreto. E porque a mulher não é feita disso, ela tem acesso às esferas espirituais e às percepções ao nosso redor muito ampliada.
Muita disciplina. Nós ganhamos uma característica de Deus que nos capacita com muitos dons e talentos que os homens não têm, porque eles são de material concreto e nós não. Nós somos de um material pronto, refinado. A matéria-prima que foi refinada e ali nós fomos retiradas. Então, se nós temos essa capacidade de nos adequar, nós temos essa É, capacidade de nos moldarmos. E aí nós temos a capacidade de esquecermos quem somos. E aí nós voltamos lá na primeira aula, que foi a questão da identidade. Então, a nossa percepção, nós temos que saber quem nós somos e firmarmos as estacas desse tabernáculo verdadeiramente. Por quê? Porque a palavra de Deus, Yeshua, fala, né? Muitos baterão lá na minha porta, Senhor, Senhor, e eu vou dizer, eu não vos conheço. E nós queremos enganar quem? Quando nós nos amoldamos ou a um relacionamento, ou numa profissão, que nós nos moldamos, nós nos moldamos. E deixamos muitas vezes de sermos quem somos por conveniência. E nós começamos a falar a mesma linguagem daqueles que estão conosco por conveniência. Se a gente parar para avaliar bem pessoalmente, nós sabemos que nós fazemos isso. Se eu parar para avaliar, quantas vezes eu já me peguei me amoldando a uma situação e tive que eu mesma me chamar, volta, volta. Você entende? Isso é uma característica, não é só minha, é nossa, de mulher. E a palavra de Deus traz isso, que nós temos essa facilidade de nos amoldarmos às circunstâncias. Raabe era uma prostituta. O que ela fez? Ela não mostrou ao rei as suas intenções. Ela se amoldou àquela situação para esconder os espias. E ela enganou o rei. Porque ela disfarçou as suas intenções. Né? Mas todo mundo sabia quem ela era, mas ali ela passou por uma pessoa muito fiel ao rei. E não era. Né? Então, assim, nós temos que começar a fazer esse exercício agora que nós precisamos fazer, é essa avaliação. Nós somos tabernáculo, nós somos templo, nós somos servas, nós temos lido a palavra de Deus e relido, e cada vez que nós lemos, nós descobrimos algo diferente. E aí, nós temos que clamar ao Eterno nesse processo. Faz-me voltar ao jardim do Éden, a perfeição da tua aleluia. criação. Porque só quando nós voltarmos a essa perfeição, nós vamos encontrar a nossa essência, o nosso chamado e quem nós somos. E isso é um processo lento, é um processo gradual, porque o Eterno não vai simplesmente nos mudar completamente de água para o vinho, Não. porque Ele quer que permaneça. Nós vamos sendo mudada pouco a pouco. Eu estou há 3 anos sendo lapidada, com força. Bastante força. Porque eu acho que ele tem pressa. Mas para eu estar falando essas coisas aqui hoje, olha quanto que eu já caminhei. Olha quanto que eu já fui lapidada e moldada para ter essa consciência de que eu sou filha. E onde quer que eu esteja, eu tenho que me comportar como filha. Filha de um Deus que tudo vê. Que tudo vê. E a maioria hoje das mulheres, independente de religião, placa de igreja, a maioria tem uma roupa para o culto e a roupa que ela vai para o trabalho. E a roupa que ela vai para a academia. E a roupa, entendeu? E aí, nessa roupa vem o comportamento, o vocabulário para cada ambiente. O vocabulário com a roupa, a maquiagem com a roupa, que é a máscara, com a roupa. E aí, nessa multidão de personagens, ela não sabe que ela é filha, que ela é chamada, que ela tem um compromisso com o Pai, que ela tem um propósito, que ela não foi obra do acaso,
que ela não é criada por qualquer motivo, mas que ela é criada por uma razão, por um Aleluia. objetivo, que é conhecer verdadeiramente quem é o Pai. E saber que se o Pai teve um zelo para construir um tabernáculo, não vai ter um zelo para construir ela. Nós falamos no grupo sobre recato, né? Por quê? Porque nós somos o tabernáculo. Então a nossa linguagem ela tem que ser a mesma de filhas do rei, aqui com vocês, no meu trabalho, quando eu vou na academia, aonde quer que eu vou, a minha vestimenta, o meu rosto, a minha fala, tudo tem que ser o mesmo. Porque eu não estou aqui, independente do ambiente aonde eu esteja, para agradar homens. Eu estou aqui Aleluia. para agradar ao Eterno, porque é a Ele que eu presto contas. E nós É, precisamos acordar para isso. Não adianta ler, reler toda paraxá, toda semana, toda semana, toda semana, e não ter essa consciência de que você presta conta para aquele que tudo vê. é, Que você não pode usar de personagem, que você não pode se amoldar, como Esther tentou fazer, se amoldar à nova categoria de vida que ela estava. Afinal de contas, ela era esposa do rei agora, né? Deixa eu não vou me meter nessa briga porque ela não é minha, eu sou esposa do rei. Então, ignorou a sua própria identidade, escondeu a sua verdade. Nós não podemos fazer isso. As consequências, como Sara, quando escondeu a sua verdade, ela quase trouxe ruína a Abraão. Com essa história, quase trouxe ruína a um reinado inteiro. E o rei disse: vai-te embora daqui. Né? Então, assim, ó, olha o estrago que a gente faz. é Ainda nós verdade. temos aqui, que eu não citei, a esposa de Jeroboão, que também se disfarçou para ir até o profeta ali, 1 Reis 14, 2, 6. A esposa do rei Jeroboão é instruída por ele, o homem, incentivando a mulher a se disfarçar para consultar o profeta Aías sobre a doença do seu filho. Jeroboão temia que o profeta o reconhecesse, então ordenou que ela mudasse sua aparência. Embora ela tenha se disfarçado, Deus revelou a Aias a verdadeira identidade da mulher. Por quê? Alguém pode, acaso, se esconder daquele que tudo criou? Não, Claro que amém. não. Não podemos nos esconder. Não há como nos esconder, nos disfarçarmos. Se vamos diante da presença de Deus, o Eterno já nos delata, nos denuncia. Então, para que nós vamos nos esconder? Para que isso é mentira? Isso é uma mentira, Né? isso é um sofisma. Isso nos afasta do Eterno. O Eterno não é o pai da mentira, do engano, né? Não é para ele assim, ensinam, não. Eu sou o que sou. Ele diz, eu sou o que sou. Por que que eu, que sou filha dele, vou ser diferente? Né? Por que que eu, que sou filha dele, vou ter outro comportamento? Por que que eu, que sou filha dele, vou me camuflar? Por que que eu, que sou filha dele, vou... Aqui eu sou uma coisa, porque eu tô na igreja. Mas lá no meu trabalho eu sou outra. Lá na academia eu sou outra. Lá no mercado eu sou outra. Tá querendo agradar homens que nada podem nos dar? Ou nós vamos agradar o Eterno, De agradar ao Senhor. né? Então, esse aqui é um convite para nós agradarmos ao Eterno. A, de fato, entendermos que esse resgate da identidade ele é muito sério. E que, às vezes, a gente acha que sabe. A gente acha que aceitou, que admitiu, mas se a gente parar para observar e avaliar a gente bem de perto, a gente vai ver, e aqui nessa situação eu tentei me amoldar. Eu tentei me amoldar. E aí Deus me permite, me perdoa, porque nessa situação eu tentei me amoldar. E eu vou dizer para vocês, eu sou prova de uma pessoa que tentou se amoldar muitas vezes na vida. Por isso que eu digo, nesses últimos 3 anos eu tenho passado por um processo muito forte do Eterno, em várias áreas da minha vida. Então a consciência que eu tenho hoje, eu digo, por que eu não tinha isso antes, né?
porque eu me amoldava o que o meu marido queria, o que ele esperava. E nisso eu me apagava a identidade de quem eu era, porque ele não era. Porque ele não queria. Porque ele não se sentia chamado. Então, eu me sentia, por ter uma conexão com o Eterno, muito superior. E aí eu me amoldava, me diminuía, parava às vezes de ter relacionamento com o meu pai. Para quê? Para tentar igualar e compensar a diferença espiritual que existia entre nós. E eu fiz isso por anos, até que o Eterno disse assim: chega, Chega. chega. Hoje eu sei quem eu sou e o que o Eterno quer de mim. Eu sempre soube o que ele quis de mim, mas eu achava que era num contexto diferente. Mas o Eterno, isso é contigo. Eu tô te chamando. E eu me amoldei. Me amoldei. Passaram muitos anos. Então, hoje, se eu tô aqui falando para você, é porque eu já passei por esse processo. É. Que hoje eu já sei quem eu sou, a quem sirvo, aonde eu vou, as pessoas olham para mim assim, é até engraçado. Onde eu vou hoje, as pessoas olham para mim assim. E elas ficam paradas me olhando. Onde eu entro, elas ficam paradas me olhando. E geralmente eu penso assim, gente, será que eu tô. E olho no espelho, né, pra ver se tem alguma coisa errada, né? Sei lá, tô borrada, O tô que está acontecendo? descabelada, minha roupa tá suja. Eu juro pra vocês que eu ainda olho. As pessoas param pra olhar. Por quê? Porque não é a mim que elas estão vendo. É a presença do Pai. Aleluia. Porque eu sou filha dele e carrego as características dele. Então, quando eu chego, as pessoas olham e tenho certeza que alguns dizem assim, parece que eu conheço ela de algum lugar. Mal sabe ela que não é eu que elas conhecem, é o Pai, é o Pai. E eu sou só um reflexo Aleluia. daquilo que elas olham para mim e dizem assim, e muitas me param, mas parece que eu te conheço de algum lugar, e pessoa que eu nunca vi, e eu sou boa de fisionomia. Nunca vi, nunca vi. Pessoas de outros estados, outras cidades, eu te conheço, eu já te vi. Não sou eu. Eu carrego a característica do meu pai. Quando elas olham para mim, elas estão vendo o pai. Aleluia. E elas, mas eu já te conheço de algum lugar. Sim, conhece aquele que me criou. Aquele que me criou. Aquele que me ama, aquele que eu chamo de Abba. Então, que nós possamos andarmos assim. Sermos tão filha de Deus em todo o tempo, 24 horas da nossa vida. 25, né? Tem algumas pessoas que não fazem jejum de 24, fazem de 25 por causa do conta da hora, né? Nós possamos ter assim, ó, 25 horas da nossa vida aparecidas com o Pai, filhas do Amém. Pai, e dizer sim, sim, não, não, e não nos amoldarmos e estarmos ali, ó, fiéis, como um tabernáculo posto em meio ao deserto, mas impecáveis, impecáveis, porque a Maria trouxe ali do tabernáculo, aquele tabernáculo no meio do deserto, como é que isso ia existir, gente? E era impecável no Aleluia. Verdade. ornamento, na limpeza, na organização, na rotina, Tudo, ele era impecável no tudo meio perfeito. do deserto. Que nós sejamos Amém. assim, tabernáculos do eterno onde nós formos. Em que lugar nós estivermos. E que ninguém venha nos dizer: disfarça-te, disfarça-te. Não, não fala isso, não pode, disfarça-te, né? Te esconde. É, Troca a tua identidade. Ninguém. Que quando alguém vier nos falar isso, nós possamos dizer assim, ó, não. Porque se eu estou aqui, eu estou como filha do Eterno. aleluia. Tabernáculo no meio do deserto. Que era para que ele estivesse passando visse aquela coisa onipotente. Limpa, organizada. Assim que sejamos. Que a gente não venha
a nos disfarçarmos pelas circunstâncias. Amém? Amém. Amém. Verdade. Isso me traz também a passagem de Gênesis, né? Ali na criação, quando o Senhor estava criando tudo, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quando chegar no primeiro, ele olhou, ele fez, ele ordenou, aconteceu. Aí, quando eu vejo assim, como uma dona de casa, quando cuida da tua casa, faz aquela faxina, e aí no fim do dia, quando ela vê, ela limpa assim, tudo em ordem, tudo perfeito. Assim era o nosso Criador, né? Perfeito, tá lindo, tá lindo. Eu fico olhando assim, nossa, é gostoso isso. Você ler, você entender, e é o que Deus fala para nós, faz A assim, primeira casa somos nós. né? Então, ó, É nós, por eu isso, digo assim, ó, eu tenho uma, eu tenho uma regra aqui com as meninas, né? A gente acorda da cama, eu digo para elas, vamos se arrumar para a vida. Vamos se arrumar para a vida. Vamos pentear cabelo, nada de sentar na mesa descabelada para tomar café da manhã. Vamos tirar as ramelas do olho, vamos se arrumar para a vida. Porque nós somos essa casa. amém. Nós somos esse tabernáculo. Nós. É a nossa saúde, é a nossa beleza, É, sim, porque nós é, somos belas. Entendeu? arrumar, É. Por quê? Porque nós representamos aquilo que somos. E a minha filha sempre diz assim: Papai do céu, errei, né? Ela sempre fala. Eu digo, então a gente somos princesas, somos. Então a gente tem que se arrumar. tem que ser muito bonita, Tem que né? estar bonita, né? Sempre arrumada. Por quê? Somos princesas. Somos a filha do rei. Mas não aquela Amém, princesa iludida, uma né? princesa guerreira, uma princesa forte, uma princesa corajosa, uma princesa determinada, uma princesa com identidade. Vai dizer assim, meu pai não aceita isso. Não, meu pai disse que não, não quero. O meu pai não aceita, eu não faço. O meu pai repreende, eu não aceito. Aqui, não. Isso não concordo. Isso eu não quero, porque meu pai também não gosta disso. Quantos Amém. problemas nós mulheres poderíamos ter evitado desde a nossa mocidade se alguém tivesse nos ensinado É, isso? né? Isso. Nossa, De quem somos filhas e o que ele não aceita, e nós também não devemos negociar. Porque muitas mulheres ainda sofrem hoje por causa dessa negociação. De marido dizer desfaça-te da situação, causar medo e ela não querer perder a segurança, porque é, nós somos movidas por segurança, né? Então, quando é, a gente não confia em Deus, nós confiamos ou no dinheiro, ou no material, ou no marido, ou numa circunstância. Quando nós não temos essa segurança do nosso pai, aí vai acontecer como Esther. Mas eu não quero me meter, essa briga não é minha, é sua, é, vou né? ficar aqui. Vou me Aí nós temos que abster, levar o quê? Uma repreendida, dizer, não pense que tu né? vai se escapar, não. Tu é filha, pode vir pra cá. Né? Se É propõe, isso. se, é verdade. Se posiciona aí, porque É. senão você vai levar também. Filha. Não, porque mudou de nome, porque mudou de nome, porque se tornou esposa do rei, acha que deixou de ser filha? Não, não. Não é mesmo? Amém? Amém. Da minha Amém. parte é isso. Se a Paloma, vocês quiserem compartilhar mais alguma coisa. Não, às vezes eu faço um comentário pequeno também, assim, em algumas situações, né? Eu falo, eu tô aprendendo a ter autoridade, né? A gente foi ensinada na minha infância, eu fui ensinada a orar em pensamento, porque se a gente falasse alto, Satanás escutava. Então eu sempre agi no pensamento. E agora eu tô aprendendo que eu tenho que orar com a voz alta, que é exatamente ao contrário, que é para as forças malignas ouvirem. E Ouvi. daí eu exercer a minha autoridade.
E se eu não exerço a minha autoridade, eu estou dando espaço para que outros ajam no meu lugar. E É, quando isso começa a acontecer na nossa casa, vai chegar um momento que nem a gente cabe ali dentro, porque já está tão tomado de forças malignas e você não usou de autoridade, você não levantou em nenhum momento o seu caráter, né? O seu caráter cristão, a sua idoneidade cristã, a sua idoneidade como filha. E aí outros e forças malignas começam mover as coisas ocultamente. E quando você se vê perdida dentro da sua própria casa. é Então, assim, verdade. uma coisa que eu tenho aprendido é ter autoridade. Eu tinha autoridade interna, mas eu não sabia expor isso. E eu tô aprendendo, é um processo. Isso. É, E agora sim, eu levanto, eu ergo a mão, sabe? Aqui em casa tem uma situação assim, não alagava, agora teve um problema de encanamento e dependendo da chuva começa a alagar. E teve duas situações que entrou água assim na minha casa até a canela, né? E assim, aí teve momentos assim de eu ver que vai cair uma chuva forte e a minha filha ela não quer acompanhar, né? A gente tá orando. Tem 22 anos ela. Então eu sinto que ela meio que quer desafiar a força, sabe? Aí teve um dia que ia cair uma chuva enorme, começou a dar muito relâmpago, começou a dar uma ventania. Eu falei, essa chuva vai alagar. Mas eu senti no meu coração que aquela chuva ia alagar. Eu fui na janela, ergui as mãos, comecei a orar, olhando para o céu. Falei, Senhor, não deixe isso acontecer. E com a voz, sabe? Não gritando, lógico, mas exercendo. Aí ela ficou da outra janela olhando. Quando eu terminei a oração, e o céu tava preto. Quando eu terminei a oração, o céu voltou a ficar normal, com a cor normal. aleluia. Aí eu olhei pra ela e falei assim: tá vendo? Quando a gente está na aliança, a gente pode pedir qualquer coisa. E o nome dela é Sara. Falei: tá vendo, Sara? Quando a gente está na aliança, você viu isso, Sara? Falei: você viu isso? Aí ela. Então, Sem assim, argumento. sem argumento. Então, assim, no desafio dela, e no meu processo, ela tá vendo do jeitinho dela e eu tô passando pelo meu processo, tô aprendendo a ter autoridade e tô sentindo que cada vez que eu ganho mais espaço na autoridade, mais menos espaço fica para as forças malignas vir tomar Mas conta da nossa casa, né? é, E aí, dentro é, da autoridade, eu começo a exercer também o meu caráter, a minha idoneidade e começo a colocar isso, cada coisa nos seus devidos lugares, sabe? E as pessoas passam a te respeitar mais também. Então, assim, é um processo, é lentinho, mas né? Glória a Deus, né? É Na degrau verdade, por assim, degrau. comigo, eu digo assim, ó, o Eterno me ama. Porque comigo o negócio é assim, é acelerado e é assim, ó. Eu tava falando para uma amiga, disse assim, olha, se fizer pipi fora do pinico, o meu fruto eu colho instantaneamente. Os outros levam tempo para colher. Eu não, é na mesma hora o Espírito Santo já vem pá na minha orelha aqui assim, ó. Ai, não nossa, tem. é Não tem demais. como eu dizer, eu não vi, eu não sabia, mas nem lembrei daqui, não, é na hora, é instantâneo. Então Não, eu é digo assim, instantâneo. alguns, o Eterno sabe como lida. Eu também passei muito tempo. Talvez agora seja um período abreviado em que as coisas precisam ser, né? Precisaram ser, né? Muito rápidas, intensas para aquilo que o Eterno tem. E glória a Deus por isso. Ele sabe como tratar cada uma de nós. É verdade. Meu Verdade, É verdade. verdade. pai não tem um pai, eu tenho 3 filhos. Eu não trato nenhum deles igual. Uhum. Eu ensino a mesma coisa. O mesmo caminho, o mesmo caráter, mas eu não trato nenhum deles igual. Por quê? Porque um precisa mais de uma coisa, outro precisa mais de outra. É E verdade. eles têm idades diferentes, muito diferentes. Então, cada um na sua fase tem uma necessidade. Então, assim, eu não posso criar um menino como eu crio uma menina. É. O Eterno sabe, ele não vai me criar e cuidar de mim
e me receber e fazer a mesma coisa que vai fazer pela Paloma, pela Maria. Não. Ele sabe né? como cada uma de nós precisa. Precisa. E isso é lindo. Ser filha é Aleluia, isso. É né? isso. É É isso que o essa Senhor nos dá, essa liberdade, né? É De isso. E poder é entender que eu posso ser entender. filha, eu posso ser esposa, eu posso ser mãe, eu posso desenvolver os papéis que a mim cabem, como a palavra de Deus, mas eu não preciso ser omissa, eu não preciso me disfarçar, eu posso usar minha autoridade, sim, não o autoritarismo, mas a minha autoridade, né? Até porque dentro da casa quem tem mais organização, quem tem mais as regras é a mulher. É a mulher. É a mulher. O homem ele traz a provisão lá fora para dentro da casa. Ele é o que vai lá fora buscar o caminho que a família vai seguir. É ele que ó, nós vamos fazer isso. E a mulher, ok, bora aqui, filharada, e vamos na casa e organiza tudo e vamos, porque a administradora é a mulher. É A administradora. administradora é a mulher. E nós temos uma visão ampliada das coisas, né? E glória a Deus, eu fico muito feliz, Paloma, pelo teu processo, porque Amém. você descobriu uma Débora dentro de você. Né? Viu? Uma Né? Débora, irmã. Uma Débora dentro de você, olha aí, ó. Ai, ai. O processo aqui é firme, tem que ser. Deus Pai, ele age firme com a gente, né? É, é- não quer, não quer filho Maria Mole, né? Nem filha, nem Né? filho. Né? É. Porque você pode Coitadinho ver, de mim, todas as coitadinho de mulheres mim. todas as mulheres chegaram lá em Yeshua, ele disse, te curou, e tchau, e vai, Sim, e sim. vai. Né? Né? E assim, tem um versículo assim, são dois, né, que eu acho assim que as pessoas pouco lê, né? Que Deus corrige a quem ama É. E e corrige, viu, irmã? açoita os que recebe como filho. Nós somos o É, quê? é. Nós, Ó, nós não somos enxertadas. olha, tem uma situação, eu vou tentar contar rapidinho, porque a gente tá em cima do tempo, né? É, teve o pôr do sol, olha como Deus é rígido. Teve o pôr do sol, aí antes, minutinhos antes do pôr do sol, eu sabia que minha filha ia no sábado lá no centro da cidade, lá em São Paulo, lá na capital. E lá tinha um lugar que eu queria muito comprar uma calça. Eu falei, Sara, como você vai lá no sábado comprar suas coisinhas, antes do pôr do sol eu vou depositar, eu vou fazer um pix pra você do valor da calça que eu quero. Só que aí eu não tô pegando, por quê? Porque eu tô fazendo um pix antes do valor, antes do pôr do sol. Tá. Aí no sábado ela foi lá, comprou as coisinhas dela e falou: Mãe, comprei a calça. Eu, tá bom. Chegou na. Eu falei: eu não tô fazendo nada pra cá porque ela já ia comprar as coisas dela, né? Olha isso. Aí eu cheguei lá na sinagoga. A primeira coisa que eu leio na Bíblia. Eu não lembro das palavras, mas eu li bem assim, eu lembro bem da correção. Se fizer alguma coisa errada no sábado, vai morrer. Eu, não, meu Deus do céu. O senhor não é tão duro assim, né? O senhor não ia me matar por causa disso, né? Falei, não, meu Deus, eu vou abrir aqui mais uma palavrinha pro senhor dizer que me perdoou. Eu vou pedir de perdão, não vou ficar mais com aquela calça e o senhor vai falar que me perdoou, tá bom? Aí tirei outra palavra, saiu Ezequiel. Ele falou assim, e num tropeço morrerás. Eu falei, misericórdia. Pensa. Aí quando a Sara chegou, mãe, eu tô aqui sua calça. Eu falei, não, não quero. Não me fala nada de dinheiro, não me fala nada de calça, não quero. Não posso. Foi comprada no sábado, não posso. Então, Né? assim, Deus, ele exige da gente firmeza. É. Não é, ai, tô com raiva, vou te corrigir. Não, se pecar, vai morrer. Eu te É. fulmino. Mas é verdade, é verdade. Eu tenho assim que ele, ó, ele cobrou de Abraão, ele cobrou de Davi, por que não vai cobrar de nós? Não Mas é? não é melhor que eles? Davi, sendo o homem segundo o coração de Deus, mas Deus repreendeu.
Sim, e Viu? fortemente. Eu falei, meu Deus do céu, como, olha, Deus é firme, Deus dá carinho, é É, zeloso, cuida nos detalhes, mas Deus é firme, é sim, sim, não, não, não tem meio termo. Sim. é Eu acho verdade. muito interessante que na paraxá passada, né, o Eterno ele fala: Eu terei misericórdia de quem De eu quem eu quiser quiser. ter misericórdia. Eu me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Ou seja, Ninguém me manipula. É, é, Vocês né? querem me manipular? Tá pensando que Ó, pode? Abraão tentou interceder pela cidade de Sodoma e Gomorra. Não adianta, Não adianta. é não Não verdade, adianta. é adianta. verdade, é verdade. Não adianta, o eterno é suficiente nele mesmo. E a gente pode, e tem vezes que ele vai pedir para nós intercedermos, ele vai colocar no nosso coração, mas é porque ele já decidiu. Sim, Ele já tem, É, a oração vai ser aquela que está alinhada com o coração dele. Não é é, mérito nosso, nós não conseguimos nada. Alguns, porque o eterno conhece o coração. Recebe do Eterno maior compaixão e benevolência. Mas a Maria citou Davi. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele não é conhecido pelo pecado. é é. verdade. Por quê? Porque o Davi tinha um relacionamento com o Eterno diferente. Então, eu vejo nisso, e quem conseguir ter esse relacionamento, essa intimidade, a esse nível, será visto pelo Eterno de outra forma. Mas não é todo mundo, porque nem todo mundo está disposto a fazer tudo que Davi fez. E uma das É, coisas que Davi fazia era: eu pequei, eu pequei, eu é. pequei, Sim, eu Reconhecer. pequei. sim, Eu, Reconhecer e sim. pedir culpa perdão. minha, e só minha, e foi contra ti, né? Então, assim, ele nunca precisou, Deus nunca precisou ir lá, ó, que negócio é esse? Não, não, foi eu, eu É, fiz, né? E glória a Deus que nós temos uma palavra inteira para aprender, né? amém. Estamos sendo moldadas, vamos ser moldadas cada vez mais, e nesses nossos encontros a chapa vai começar a esquentar. Agora que vocês já tomaram leitinho, agora nós vamos pro grosso, agora nós vamos pro caldo mais grosso agora. Amém, E amém, glória a Deus, o amém. Eterno tem um chamado para cada uma de nós e um resgate, seja mais do mesmo, mas para que a gente se torne verdadeiramente filha. Ah, mas como que eu vou fazer esse resgate? Aqui, ó, pouco a pouco nós começamos a ver essa restauração acontecendo. E assim, Amém. ele vai falando conosco aqui, ali, e as coisinhas vão começando a se encaixar. Porque também é no tempo dele, ele É, sabe. Se ele nos é. dá tudo agora, a gente estraga tudo. É estraga mesmo, isso extrapola, A né? gente estraga tudo, então é dosado. Então Ah, mas tá. obrigada, irmãs, pela presença de Amém. vocês. Obrigada por essa noite gostosa, né? Foi Amém. Por muito esse bom. compartilhar. Então, você vai orar para a gente encerrar, então. A Paloma? Não, A Paloma. A gente tenta, né? ai, Amém. Vamos orar. eu vou chegar Amém. lá, eu vou chegar lá. Um ano para eu conseguir orar na mesa, agradecer pelo alimento. E o Dani tentando. E hoje eu já tô conseguindo. Orar pelo Amém. alimento ó, em voz alta. Não, mas você já Amém. guerreia em voz alta também. Você já batalha em voz alta também. Sim. Não. Tá. Eu nem conto nada. Deus te conta. Então vamos orar. Pai Amém. querido, obrigada, Senhor, por essa noite Desta maravilhosa de segunda, compartilhar, Deus. Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, porque sabemos que tu tens nos chamado para sermos as tuas filhas e Amém. fazermos a diferença nessa terra, Senhor,
como separadas para ti, Senhor. Somos imperfeitas, precisamos da tua ajuda, do teu moldar, Senhor. Precisamos do teu direcionar, passo a passo, dia a dia, as nossas vidas. Mas somos gratos a ti, Senhor, porque se chegamos até aqui, se ouvimos tudo isso nessa noite, é porque vemos o teu amor, vemos o teu carinho, vemos o teu cuidado e também o teu chamado. Que tu possas Aleluia. abençoar as nossas vidas, as vidas dessas mulheres que irão assistir também, Senhor. Que Amém. cada uma delas ouça o teu chamado, Senhor, para ser uma mulher segundo a tua criação, Senhor. Segundo o teu chamado, segundo a tua obra manifesta naquele jardim, Senhor. E cada uma mulher que assistir, Senhor, após esse estudo, Senhor, possa ser tocada por ti, possa ouvir a tua voz, Senhor, obedecer ao teu chamado e ser transformado também, para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém, Amém, Senhor. amém. 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 Maravilhoso. Amém, queridas. Amém, amadas. Uma ótima Tem. noite para vocês. Amém. Que Vai Deus Deus abençoe a todos. abençoe e as guarde. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. amadas.